1 Coríntios, capítulo 15. Agora quero lembrar a vocês, irmãos, aquilo que o Evangelho é na realidade, porquanto ele não mudou. É a mesma boa nova que eu lhes preguei antes. Vocês o receberam bem e ainda recebem agora, pois sua fé está solidamente edificada sobre esta maravilhosa mensagem. E é esta boa nova que os salva se vocês ainda crerem firmemente nela. A não ser, naturalmente, que vocês não tenham crido nela realmente desde a primeira vez. Eu lhes transmiti desde o início o que me foi dito, isto é, que Cristo morreu por nossos pecados, tal como as Escrituras disseram que ele morreria, e que foi sepultado, e que 3 dias depois disso levantou-se do túmulo, tal como os profetas tinham predito. Ele foi visto por Pedro e mais tarde pelo resto dos 12. Depois disso, ele foi visto por mais de 500 irmãos cristãos de uma vez, muitos dos quais ainda estão vivos, embora alguns já tenham morrido agora. Depois foi Tiago quem o viu, e mais tarde todos os apóstolos. Por último de todos, eu também o vi. Bem, depois dos outros, como se eu quase tivesse nascido tarde demais para isso, porque eu sou menos merecedor de todos os apóstolos. Nem deveria ser chamado apóstolo pela maneira como tratei a igreja de Deus. Entretanto, o que sou agora é tudo porque Deus derramou grande bondade e graça sobre mim. E não sem resultados, pois eu tenho trabalhado mais arduamente do que todos os outros apóstolos. Embora não fosse eu que efetivamente o estivesse fazendo, mas sim Deus operando em mim para me abençoar. Não faz diferença alguma quem trabalhou mais arduamente, se eu ou eles. O importante é que nós pregamos o Evangelho a vocês e vocês creram nele. Mas digam-me uma coisa, já que vocês creram no que nós pregamos, isto é, que Cristo se levantou dentre os mortos, alguns de vocês andam dizendo que os mortos nunca voltarão a viver outra vez. Pois se não há ressurreição dos mortos, então Cristo deve estar morto ainda. E se ele ainda está morto, então toda a nossa pregação é inútil, e a confiança de vocês em Deus é vazia, sem valor, sem esperança. E nós, os apóstolos, somos todos uns mentirosos, porque dissemos que Deus levantou Cristo do túmulo. Isso, logicamente, não é verdade se os mortos não voltam novamente à vida. Se eles não voltam, então Cristo ainda está morto. Vocês são muito tolos se continuam a confiar que Deus os salva, pois ainda estão sob a condenação devido aos seus pecados. Nesse caso, todos os cristãos que já morreram estão perdidos. E se o fato de sermos cristãos só tem valor para nós nesta vida, então somos as criaturas mais infelizes. Mas o fato é que Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos e tornou-se o primeiro entre milhões que algum dia voltarão novamente à vida. A morte veio ao mundo por causa de que um homem, Adão, fez, e é devido àquilo que este outro homem, Cristo, fez, que agora existe a ressurreição dos mortos. Todo mundo morre, porque todos nós somos parentes de Adão, membros de sua raça pecadora. E onde quer que haja pecado, o resultado é a morte. Contudo, todos quantos são parentes de Cristo, novamente ressuscitarão, cada um, entretanto, por sua vez. Cristo levantou-se primeiro. Depois, quando Cristo voltar, todo o seu povo viverá de novo. Depois disso, virá o fim, quando ele devolverá o reino de Deus, o reino a Deus, o Pai, depois de derrubar todos os inimigos de qualquer espécie. Porque Cristo será rei até que tenha derrotado todos os seus inimigos, incluindo o último inimigo, a morte. Esta também precisa ser derrotada e exterminada, porque o domínio e a autoridade sobre todas as coisas foram dados a Cristo por seu Pai, exceto, naturalmente, que Cristo não domina sobre o próprio Pai, que lhe deu este poder de dominar. Quando Cristo finalmente tiver ganho a batalha contra todos os seus inimigos, então ele, o Filho de Deus, também se colocará sobre as ordens do seu Pai, a fim de que Deus, que lhe deu a vitória sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo. Se os mortos não voltarão à vida novamente, que razão há então para que a gente se batize em lugar daqueles que já se foram? Por que fazer isso, a não ser que creiamos que os mortos ressurgirão um dia? E por que devemos nós mesmos estar arriscando continuamente nossas vidas, enfrentando a morte a cada instante?
pois é um fato que eu enfrento a morte diariamente. Isto é tão verdadeiro quanto o meu orgulho em ver o crescimento de vocês no Senhor. E que vantagem há em lutar contra os animais selvagens, aqueles homens de Éfeso, se é somente pelo que ganho nesta vida aqui na terra? Se nós nunca mais vivermos depois que morrermos, então podemos perfeitamente nos divertir à vontade. Vamos comer, beber, alegrar-nos. Que diferença faz? Pois amanhã morreremos e isso acaba tudo? Não se deixem enganar por aqueles que dizem tais coisas. Se vocês os escutarem, começarão a proceder como eles. Tomem juízo e deixem de pecar. Para sua vergonha, eu lhes digo que alguns de vocês, afinal de contas, não são nem mesmo cristãos e nunca realmente conheceram a Deus. Alguém, entretanto, poderá perguntar: como é que os mortos serão trazidos novamente à vida? Que tipo de corpo eles terão? Não façam essas perguntas tolas. Vocês encontrarão a resposta em seu próprio quintal. Quando se enterra uma semente no chão, ela não se transforma numa planta, a não ser que morra primeiro. E quando o rebento verde surge da semente, é bem diverso da semente que primeiramente se plantou. Tudo que se enterra no chão é uma sementinha seca de trigo ou de qualquer coisa que está plantando. Deus então lhe dá um corpo novo, bem bonito, exatamente a espécie que ele deseja que ela tenha. E uma espécie diferente de planta cresce de cada espécie de semente. Tal como há tipos diferentes de sementes e plantas, assim também existem tipos diferentes de carne. Os homens, os animais, os peixes, os pássaros são todos diferentes. Os anjos do céu têm corpos bem diversos dos nossos. E a beleza e a glória de seus corpos são diferentes da beleza e da glória de nossos corpos. O sol tem uma espécie de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outra espécie. E as estrelas diferem umas das outras em sua beleza e seu brilho. De igual modo, nossos corpos terrenos, que morrem e apodrecem, são diferentes dos corpos que teremos quando voltarmos novamente à vida, pois esses nunca morrerão. Os corpos que agora possuímos causam-nos tropeço, pois ficam doentes e morrem. Entretanto, estarão cheios de glória quando voltarmos à vida novamente. Sim, são fracos porque agora são corpos mortais, mas quando revivemos, eles estarão cheios de força. Quando morrem, são apenas corpos humanos, porém, quando voltarem à vida, serão corpos sobre-humanos. Como existem corpos naturais, humanos, assim também há corpos sobrenaturais, espirituais. As Escrituras nos dizem que o primeiro homem, Adão, recebeu um corpo humano natural, mas Cristo é mais do que isso, pois ele era espírito vivificante. Nós temos primeiramente esses corpos humanos, e mais tarde Deus nos dará corpos espirituais do céu. Adão foi feito do pó da terra, mas Cristo veio lá do céu. Todo ser humano tem um corpo exatamente como o de Adão, feito do pó. Mas todos quantos possam pertencer a Cristo terão o mesmo tipo de corpo que ele, um corpo celestial, tal como cada um de nós tem agora um corpo igual ao de Adão. Assim também, algum dia, teremos um corpo igual ao de Cristo. Digo-lhes isso, meus irmãos, um corpo terreno, feito de carne e sangue, não pode entrar no reino de Deus. Esses nossos corpos mortais não são do tipo adequado para viver eternamente. Contudo, eu lhes estou contando esse segredo estranho e maravilhoso. Nem todos morreremos, pois todos receberemos novos corpos. Porém, todos receberemos novos corpos. Tudo acontecerá no instante, no piscar de olhos, quando for tocada a última trombeta, porque virá do céu um toque de trombeta, e todos os cristãos que já morreram, de repente voltarão à vida com novos corpos que nunca jamais morrerão. E então nós que ainda estivermos vivos, também receberemos de súbito novos corpos, porque os nossos corpos terrenos, os que temos agora e são mortais, precisam ser transformados em corpos celestiais que não podem perecer, mas viverão para todo sempre. Quando isso acontecer finalmente, se tornará verdadeira a Escritura. A morte foi tragada na vida. Ó morte, onde está agora a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Porque o pecado, o aguilhão que causa a morte, terá desaparecido completamente. E a lei que revela nossos pecados já não será nosso juiz. Como agradecemos a Deus por tudo isso? É Ele quem nos faz vitoriosos, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, sejam fortes e firmes, sempre produzindo muito no trabalho no Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é desperdiçado, como aconteceria se não houvesse ressurreição.